é Patrícia Tavares, estou aqui para apresentar para vocês mais um webinar da nossa série do Brasil Talks. Para quem lembra, quem assistiu segunda e terça, o Brasil Talks é o nosso canal local para compartilhar e espalhar o nosso conhecimento atingindo o maior número de pessoas possível. Temos sempre aquela mentalidade inclusiva, né? Estamos aqui para abrir o diálogo com empresas, fornecedores, consultorias, governo quando necessário ou outra entidade que seja pertinente aos temas que serão abordados. Como eu sempre gosto de pensar positivo, eu sempre gosto de liderar a minha vida dessa forma. Então, dentro de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, o Covid-19, ele veio para nos dar um empurrão necessário para sair do papel, criar e implementar esse canal. Eu já fiz todos os agradecimentos segunda e terça também para o nosso time de Brasil Talks. Nós nos chamamos o Brasil Talks Teams. Está à disposição na nossa página do LinkedIn quem faz parte do nosso team, ou os talkers, como estamos nos chamando, os Brasil Talkers. Não deixe de ser um talker conosco, vamos gostar de ter bastante talkers. Dando sequência a essa série de webinars, então, hoje eu apresento a Mari Barros, da Diferance Intercultural, que eu já vou apanhar dela, porque não é Diferance, é Diferance Intercultural, que vai compartilhar o tema Diferenças Culturais na Quarentena e no Mundo Virtual. Mari, passo para você agora. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, ser uma talker. Muitíssimo obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Paty, na verdade, não tem nome, tá? Podem falar como quiser. Então, eu sou a... Vamos lá comigo. Eu sou da Diferença Intercultural, uma consultoria intercultural. Estamos no mercado aí há 12 anos. E a gente vai comentar hoje um pouquinho, então, análises culturais do cenário de Covid-19 e pandemia. Eu sou a Mariana Barros, para os que não me conhecem, sou do interior de São Paulo, mas estou em São Paulo há mais de 20 anos. Atuo na área há quase esse tempo, há 18 anos já. Comecei minha carreira como intercambista na França. E, enfim, há 20 anos, 18, eu auxilio na integração de expatriados no Brasil, brasileiros no exterior, e cada vez mais a gente trabalha com equipes dentro de empresas, desenvolvendo o que a gente chama de inteligência cultural. Porque não são só os expatriados que precisam de inteligência cultural, principalmente as pessoas que trabalham com eles, e no caso, vocês de RH, que é a maioria desse grupo. Trouxe para conversar comigo hoje uma cliente muito querida, que é a Marina, da Wildlife. Marina, deixa que você se apresente, por favor. Oi, pessoal, bom dia. É prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Marina Vinci, para quem não me conhece, e trabalho na Wildlife Studios, que é um unicórnio brasileiro, mas com uma expansão global. Então, hoje a gente é uma empresa global, mas que nasceu aqui no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Mari, pelo convite. Vamos lá, então, gente. Falando sobre diferenças culturais e Covid, né? Qual que é uma proposta de agenda que eu trouxe para vocês? Culturas diferentes, quarentenas diferentes. Acho que a gente cada vez mais começa a perceber numa distinção entre reações ocidentais e reações orientais ao Covid, que eu também queria comentar com vocês. E, por fim, havendo tempo, a gente vai falar um pouquinho de diferenças culturais no mundo virtual, que é esse nosso novo mundo, como a Paty trouxe para a gente. Então, indo para o primeiro tópico, culturas diferentes, quarentenas diferentes, né? O que a nossa quarentena culturalmente pode ser de diferente da quarentena de um alemão ou diferente da quarentena de um chinês? E para começar esse tópico, eu gostaria de trazer uma brincadeira e uma piadinha que eu aprendi com os alemães outro dia, que diz assim que lá na Alemanha o governo está recomendando que as pessoas mantenham 2 metros de distância entre si, né? E que os alemães respondem, mas não estamos sabendo por que o governo então agora quer que a gente fique mais próximos uns dos outros. A piada é uma brincadeira em cima de algo real que eu estou trazendo para vocês, né? Que até apareceu uma estatística na Folha de São Paulo esse final de semana mesmo, num artigo, que é a ideia de socialização. Como algumas culturas tendem a alta socialização e algumas outras culturas tendem a baixa socialização. A gente tem aí no artigo números de Alemanha e Itália,
Então, vejam que, em média, um italiano ele se encontra, tem uma interação social 19 a 20 vezes por dia, enquanto um alemão é quase 8 vezes por dia, né? Diria que nós, brasileiros, estamos mais para italianos, se não mais do que os italianos. Então, eu percebo das minhas conversas com os meus expatriados, com os vídeos que a gente vem fazendo, que talvez para o brasileiro o aspecto mais difícil dessa quarentena é o isolamento, né? É você ter que ficar na sua casa sozinho, sem poder se socializar. Isso a gente diz que tem questões climáticas envolvidas, povos de inverno tendem a uma existência mais introspectiva, né? O que facilita lidar com a quarentena, facilita você ter o isolamento dentro do seu apartamento. E a gente tem essa questão mais relacional, que tem pesado bastante na nossa quarentena. Então, esse é um dos aspectos que eu queria trazer com essa brincadeirinha aí que vem dos alemães. Então, como fatores climáticos e fatores relacionais interferem em como a gente está lidando com a quarentena. Nesse sentido, eu queria que a Marina trouxesse um exemplo do que vem acontecendo lá na Wildlife. Conta pra gente o que vocês fizeram, Marina, para tentar resolver esse desafio para o brasileiro. Bom, Mari, eu acho que um ponto bem importante foi que a gente já se adiantou bastante com a questão da quarentena. Então, no dia 13 de março, a gente já entrou 100% remoto. Foram 10 dias antes do decreto oficial do governo de São Paulo. E isso permitiu com que a gente se preparasse, né, para os desafios que iam vir. Nesse primeiro dia, várias surveys foram enviadas ao final do dia para todos os funcionários para monitorar quais tinham sido os desafios durante aquele dia, para tentar mitigar o problema o mais rápido possível. E aí, com base nisso, com o feedback de todos os funcionários, o pessoal começou a desenvolver uma série de medidas, né, para tentar melhorar um pouco a situação. Então, foram enviadas cadeiras ergonômicas, estação de trabalho, mesa, teclado, tudo que as pessoas precisavam para as casas delas. Então, foi um trabalho bem legal do time de facilities em conjunto com o TI. Foram implementados treinamentos para o bem-estar, né, de todo mundo. Então, hoje a gente tem treinamento de yoga em várias línguas. Então, tem inglês, português, espanhol. Tem treinamento de mindfulness e treinamento funcional. Então, as pessoas podem também se inscrever para participar desses programas. E o mais interessante, que eu acho que é bem brasileiro nesse sentido, que pode parecer estranho para outras culturas, foi o happy hour virtual. Por incrível que pareça, funcionou super bem. É um momento. A gente tem muitos times interculturais aqui dentro da Wildlife. Na verdade, a grande maioria tem pessoas trabalhando de diferentes países. E esses happy hours aproximaram mais ainda os times. Então, é um momento de descontração, onde as pessoas dividem o que está acontecendo no país delas e, né, jogam um pouco de conversa fora, sem falar de trabalho. Então, eu acho que o happy hour foi muito positivo. E não só para os brasileiros, para as outras culturas também foi legal ter esse happy hour. Mas para o brasileiro, mais ainda, porque, como você falou, a gente depende dessa socialização, né? Mari, legal, Paty? O João da Endoc aqui está nos perguntando se a gente acredita que pós-pandemia teremos um ganho cultural no nosso ambiente de trabalho. Eu não sei se eu entendi direito o que seria um ganho cultural, tá? O que eu acho é que sim, haverá mudanças culturais no ambiente de trabalho. Eu acho que para todos os países, né? A gente se acostumando aqui no Brasil mais com um ambiente de isolamento e tecnologia, um uso de tecnologia,
eu acho que eles também acabando integrando um pouco mais da vivência pessoal no ambiente de trabalho, uma vez que eles também estão tendo que lidar com as crianças aparecendo nos vídeos, os cachorros latindo. Então, sim, eu acho que a gente vai sentir algumas mudanças culturais. Tem um dado interessante dos Estados Unidos, que foi feita uma pesquisa que 1/3 dos americanos já não querem mais voltar para o office, né? Então, que eles gostaram, né? O americano ele já tinha uma tendência maior a fazer home office e agora é 1/3. 1/3 é bastante gente que está preferindo ficar em home office. Então, sem dúvida, a gente vai sentir mudanças culturais. Se são ganhos, eu ainda não sei dizer sobre isso, né? Só comentar, gente, dentro do que a Marina trouxe, que a tela dela é a Wildlife, tá? Então, eu acho interessante, eu tenho trabalhado muito com essas empresas de tecnologia, né? Nubank, Wildlife, eBank, Mercado Livre, e é muito... Aí eu acho, sim, João, mudanças culturais muito fortes, que eles trazem essa ideia do bem-estar realmente muito forte para dentro das empresas. Só um outro aspecto bem rapidinho que eu queria comentar aqui, que é um pouco mais sério, mas eu acho que tem que ser levado em conta em termos de socialização, é que a gente percebe que no Brasil a gente ainda tem um handicap porque as escolas brasileiras não estão conseguindo oferecer aulas online para a maioria da população brasileira, né? E a gente vê que algumas escolas mundo afora já estavam mais preparadas para isso. Então, isso afeta também muito em como os brasileiros estão lidando com o isolamento, porque eles têm que se desdobrar ainda mais com as suas próprias famílias. Mas queria ir para o segundo tópico da nossa conversa, Van, por favor, e esse é um tópico um pouco mais complexo, né? A gente começou com algo leve, talvez agora a gente fale daquilo que é mais fundamental, que eu, de uma maneira bem generalista, dividi entre Ocidente e Oriente, mas que a gente percebe que tem duas vertentes de como o mundo vem lidando com a pandemia. Uma vertente a gente vai chamar de vertente democrática, tá? E a outra vertente é o que a própria Ásia vem tentando chamar de confucionismo, tá? Os asiáticos, principalmente a China, eles não têm gostado de falar de regime autoritário ou de ditadura, eles têm falado do que eles chamam de confucionismo. Nas democracias, né? Existe sim um isolamento social, mas existe uma dificuldade das pessoas aceitarem esse isolamento social, porque os valores principais são liberdade, individualismo e propriedade privada, né? Vontade privada. Então, a gente percebe, eu acho que Marina depois vai comentar sobre como está sendo difícil para o mundo ocidental aceitar a questão do isolamento social. Enquanto que na Ásia eles estão agindo com dois instrumentais que a gente não tem aqui, que é a ideia da autoridade de obediência, que já eram padrões culturais daquelas sociedades, e estou falando de Ásia em geral aqui, inclusive Japão, que não está adotando as mesmas medidas que China, mas que na hora que necessita da obediência da população tem isso como padrão cultural. Uma confiança muito maior nas decisões do Estado, né? Não estou aqui para questionar e acho que é uma perda de tempo a gente falar se China inventou ou não inventou o vírus. A verdade é que a grande maioria dos chineses sofrem muito com a pandemia, mas eles conseguem sobrepor a coletividade, né? Então, tanto que a gente vê comentários de expatriados brasileiros que estão na China e falam, não, aqui a quarentena é séria, como se no Brasil não fôssemos sérios, né? Mas eu acho que tem um aspecto mais complexo por trás de tudo isso que a gente começa a debater agora aqui em São Paulo, que é a ideia do controle e vigilância digital. Né? Na Ásia não é só uma questão de uma cultura, de um padrão cultural que aceita as decisões do governo, mas essas decisões também são tomadas através de um instrumental que, pela saúde da população, o governo se permite invadir a privacidade das pessoas, né? Exemplo, Singapura e China, as pessoas já são obrigadas a baixarem um aplicativo que mostra onde elas estão, mostra a temperatura corporal, e isso sim tem minimizado a expansão do vírus.
mas o contra disso é que a gente duvida que depois da pandemia o governo parará de fazer uso dessa questão da tecnologia e invasão da privacidade das pessoas, né? Reconhecimento facial já era algo utilizado muito na Ásia antes da pandemia e que são medidas que, por exemplo, no Brasil eu tenho um cliente que teve dificuldade de conseguir fotos dos seus expatriados alemães porque eles não queriam compartilhar foto, vida pessoal no banco de dados da empresa. Então, assim, eu queria trazer duas reflexões. O tempo é muito curto, são reflexões generalistas, mas autoridade, obediência versus liberdade, tecnologia versus saúde. Entendendo que, pessoalmente, eu não acho que Brasil é Ocidente e que a gente está, inclusive, bem perdido entre autoridade e individualismo, tá? Mas queria deixar um espaço para a Marina comentar, ela tem alguns exemplos interessantes em cima disso também. Obrigada, Mari. Aqui na Wildlife a gente tem uma cultura bem participativa, né? Então os funcionários, eles participam ativamente junto com a liderança. Então, mesmo antes da pandemia, já existia algumas reuniões mensais que chama Ask Me Anything, que todo mundo pode mandar perguntas e a liderança responde. Não só necessariamente o CEO, mas o VP de engenharia ou o head de produto, ou responsável por aquela pergunta, né, por aquela área. Com o isolamento, fez-se necessário ter essa comunicação mais presente e esse Ask Me Anything passou a ser algo semanal. Então, toda semana a gente tem o Ask Me Anything, onde todo mundo da empresa se conecta e pode mandar perguntas e as pessoas respondem. Além disso, também eles criaram o Café com a Liderança, que aí são salas menores, né? São até 15 pessoas, mas qualquer um pode se inscrever. Ela acontece toda semana também. E os funcionários se inscrevem para poderem bater um papo, conversar com a liderança sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que isso reflete bastante, talvez, mais o perfil dessas empresas de tecnologia e startup do que uma cultura brasileira, né, no caso. Então, aqui a gente tem a democracia bem forte nesse sentido. O que a gente estava comentando um pouco antes com a Marina é que, mesmo que seja uma empresa de tecnologia, né, eu tenho minhas dúvidas que na Didi, por exemplo, chinesa, eles têm esse acesso ao presidente, ao board, isso que eles chamam de café com o presidente. Então, a gente cai naquele lugar das dimensões do Hofstede, né, que o Brasil acaba sendo um dos países mais hierárquicos do mundo, mas uma hierarquia altamente informal. Então, existe esse personalismo, né, as pessoas precisam sentir ali o CEO próximo, né, chamar o CEO pelo nickname, ter um café com o CEO, mas ainda existe a hierarquia que a gente traz no Brasil com aquela famigerada frase, né, que aqui as pessoas conhecem o seu lugar, que é muito diferente do que acontece em empresas americanas, por exemplo, que eu não acho que aconteça o café com o CEO, mas existem já processos que você pode ter conversas abertas, instituídas, mesmo previamente à pandemia. Então, essa questão de como cada cultura lida com essa ideia de autoridade, hierarquia ou individualismo e liberdade, tá? O que vem sendo muito questionado na área, só para fechar esse ponto, estamos dispostos, pela nossa saúde, a abrir mão da nossa privacidade? Eu acho que é essa reflexão que eu tenho para trazer para vocês. E, adicionado a isso, tem outro jeito? Tá? É possível fazer diferente? Então, essa é uma questão que certamente a gente vai levar após pandemia. A pandemia vai passar, a gente sabe disso, e talvez a consequência mais
grandiosa em termos de mudança cultural é como a tecnologia vai ter invadido as nossas vidas e os usos que a gente vai fazer dessa tecnologia. Então, falando um pouquinho de pragmaticamente o uso de tecnologia, vamos para o último tópico da nossa sessão, que então é diferenças culturais no mundo virtual. Como a gente sente essas diferenças culturais quando a gente está fazendo calls, quando a gente está fazendo webinars, e como a gente tem que levar isso em conta. E aqui eu trouxe um chart muito antigo da área sobre diferenças em estilos de comunicação, só para mostrar que nós, brasileiros, fazendo uma auto-reflexão rapidinha, somos emocionais e não confrontacionais. Tá? Então, é por isso que o brasileiro, quando ele está fazendo um webinar ou ele está fazendo uma call, ele precisa de interação do outro lado, ele precisa ver o rosto das pessoas. A gente ainda tem essa tendência muito relacional mesmo no virtual, e chega a ser muito frustrante para a gente quando a gente tem que, por exemplo, lidar com asiáticos, que tendem a uma não emocionalidade, que tendem a um não confronto, ainda menos confrontacionais que a gente, mais hierárquicos. Então, às vezes, você está ali no call, você está me escutando? Não, mas olha, você está aí? Ele tá? Ele só está refletindo dentro do fluxo de comunicação asiático, mas como nós somos emocionais, a gente tende a precisar muito da interação dessa pessoa. Em relação a europeus e americanos, qual que é o problema? O problema é que a gente tem essa fala latina de interromper as pessoas. Então, a pessoa está falando do outro lado e a gente não só completa a frase da pessoa, como a gente fala, continua o pensamento da pessoa, e aí a gente não está sozinha. São 3 e 4 pessoas no call falando ao mesmo tempo e a gente acha isso normal. Mas, principalmente para europeus e americanos, eles tendem a achar isso mal educado da nossa parte, né? Quando não, eles vão ficar esperando que a gente dê o tempo da comunicação. E a gente não dá. E aí eles ficam raivosos do outro lado, porque a gente não deixou eles falarem, e a gente só imaginaria que se eles quisessem falar alguma coisa, eles teriam interrompido a gente. Então, diquinhas muito simples, mais uma vez, nosso tempo é curto. Má, comentários em cima disso? Eu acho que com a pandemia a gente teve que, pelo menos o Global Mobility, teve que entrar em contato com todo mundo para tentar, principalmente os expatriados, né, para tentar entender o que estava acontecendo com cada um, como que eles estavam passando por essa fase. E o que eu reparei muito é que brasileiros sempre comentava, o principal comentário era quanto estava difícil ficar em casa, que eles não viam a hora de voltar a poder sair na rua, visitar o pai, visitar a mãe, ver os amigos. E já quando você conversava com um americano ou com um argentino, a preocupação deles era a doença, era a pandemia em si, quantos casos a gente tem no país, como que isso vai ser resolvido, se vai se achar a cura, se vai ter uma vacina. Então, eu acho que a abordagem é muito diferente e dependendo de com quem você fala, você ou vai ter que fazer a abordagem de como você está se sentindo, né? Quer dividir um pouco da sua emoção comigo, ou simplesmente ser uma coisa bem mais prática e dar dicas. A embaixada americana mandou muitos alertas que gerou um pouco de pânico na população, então aí você teve que pontuar de uma forma mais racional, não, calma, isso daqui não é para você, isso daqui é para turista, é para business traveler, você, né, mora no Brasil, aqui ainda a situação tá melhor, você tem um bom plano de saúde aqui. Então, eu acho que com cada cultura você vai ter que lidar de uma forma diferente. E isso traz um aprendizado também, né, do nosso lado. Porque essa comunicação ela passa a ser mais intensa. Só comentando rapidinho sobre os americanos, né? A gente já sabe, eu vivia nos Estados Unidos quando teve o 11 de setembro, o americano ele tem uma forma que talvez para nós nos pareça um pouco paranoica de lidar com crises, né?
Só que para eles chamam isso de planejamento. Então, aí tem um conflito cultural muito importante, porque enquanto a gente está achando que eles estão paranoicos demais e estão indo ao supermercado e acabando com os estoques, eles estão tentando se planejar para uma grande crise. E quando a gente explica para eles que a situação no Brasil está mais tranquila, é comum a gente ouvir deles que nós é que não queremos encarar a realidade do desafio que é essa situação no Brasil, né? Isso também acontece, isso pré-pandemia, tá? Aconteceu com vários clientes meus brasileiros que estão na Europa, que o desafio é que o brasileiro ele fica trabalhando até mais tarde e exige que o europeu ou o americano fiquem trabalhando até mais tarde, porque do ponto de vista brasileiro, eles não ficarem até mais tarde, quer dizer que eles não estão dando sangue pela empresa, né? Só que do ponto de vista deles, quer dizer que a gente é que não fez uma boa agenda e não fez um bom planejamento para conseguir deixar cair a caneta às 5 da tarde. A minha resposta para os meus clientes sempre não existe certo, não existe errado, tá? Então, eu acho que é isso que o intercultural faz, é que a gente possa olhar o mundo num contexto um pouco maior para entender que o americano tem a razão dele para estar paranoico diante dessa crise. Nós temos a nossa razão de levarmos as coisas mais numa boa, e isso tem suas consequências também, assim como europeus e asiáticos. Então, sempre tentar quebrar os preconceitos e tentar olhar o outro lado das culturas. Acho que nosso tempo está acabando, não sei se tem alguma pergunta, se não, passo a palavra para você, Paty. Não, Mari, não tem nenhuma pergunta, mas eu vou te dizer que eu me segurei tanto aqui para não te interromper. Uma vontade de comentar também, mas fiquei quietinha porque hoje eu não estou aqui para comentar, né? Mas enfim, vou ter que fazer um comentário, assim, uma piadinha, só dando um relax aí naquela primeira parte que você comentou sobre o distanciamento de 2 metros das pessoas e tudo. Para a Mabelita e para mim, que somos aqui de Curitiba, quer dizer, Mabelita é mais ou menos, né? Ela é argentina, mas é curitibana de coração. E para a gente aqui é normal isso, porque a influência alemã aqui no Sul é muito grande. Então, quando saiu esse comentário, saiu inclusive o meme de piada aqui no Paraná, tipo, ué, mas o que tem de diferente? Para nós é super normal ficar longe das pessoas, não ter tanta interatividade com as pessoas, mas aí o meu lado italiano fala mais alto, né? Meu Deus do céu, preciso falar com gente hoje, porque senão não dá. E eu já estou numa fase, assim, intercultural, onde à noite eu preciso falar com alguém que não seja sobre Covid, né? Eu preciso jogar a conversa fora. Preciso falar besteira, porque senão eu realmente não aguento também só esse Covid. Por isso que eu pus essa prainha aí atrás de mim, porque é o primeiro lugar que eu vou assim que a gente sair desse isolamento. Mari, né? Queria agradecer muito vocês, foi muito legal, muito bacana mesmo. Não teve tanto, tem comentários aqui, excelente exposição. Eu acho que realmente trouxe uma realidade para a gente que a gente tem que começar a pensar de outra forma para poder mudar o nosso mindset, não só agora durante a pandemia, mas também um pouco mais para frente lá, né? Onde a gente vai poder aprender as nossas lições, lessons learned, e levar o que é positivo para frente para o resto das nossas vidas, né? Queria agradecer a participação de todo mundo no webinar aí, só passar a relembrar que tem esse QR Code, que está aí na tela para vocês, não precisa tirar foto, é somente apontar a câmera do celular para a tela. A Van vai deixar o QR Code aí mais uns 5 minutinhos, porque depois que a gente encerra a reunião, vocês não conseguem usar mais. Então, usem esse momento para responder agora sobre o webinar da Mari. Se quem participou dos outros 2 também pode fazer uma outra pesquisa com o mesmo webinar, e aí já vão nos trazendo as respostas. Amanhã teremos um webinar um pouco diferente, porque ele é um pouco mais sério. Vai ser com a Dani Mazzoni, que é sócia na EY, e ela vai estar trazendo para a gente o tema transformações trabalhistas, previdenciárias e fiscais decorrente do Covid-19. São informações super atualizadas, são informações que está todo mundo em dúvida, principalmente nós empresas, estamos em dúvida do como vai nos impactar ou como não vai nos impactar, e a Dani vai trazer aí, dentro desses 30 minutinhos, tudo que é melhor para a gente e a melhor forma de agir. Então, conto com vocês todos amanhã também. Obrigada pela participação. Feliz de dizer aqui que é nosso 3º dia de casa lotada.
Ah, tem um comentário que eu esqueci de fazer, que a Mari pediu para eu fazer. Desculpa, Mari. Lembrem que as inscrições são limitadas, tá? E a entrada de vocês depende da ordem de chegada no link do Zoom. Então, a gente tem recebido alguns comentários que, não consegui entrar e me inscrevi. Se inscreveu sim, mas infelizmente o Zoom já estava lotado a hora que você realmente fez o login no Zoom. Então, aproveitem. Não precisa logar às 10 da manhã, tá? Pode logar um pouco mais tarde, mas... Sejam pontuais. Sejam pontuais, exatamente. Tá bom? Acho que de nossa parte é esse o recado, né, Van? Tem mais algum recado? Tá. Só eu vou deixar aqui o QR tá aí Code. na tela, exatamente. Ela vai deixar mais uns minutinhos para todo mundo responder. E respondam, porque é super importante para a gente poder melhorar os próximos, tá? Só alguns comentários aqui, as pautas foram interessantíssimas, obrigado por compartilhar, merci, foi ótimo, muito bacana, muito obrigada, ou seja, Mari, comentários só positivos, parabéns de novo, adoro trabalhar com você. Beijo grande para todo mundo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.